Ok. Então, agora, de certa forma, a gente já sabe como que o Quicksort funciona. O Quicksort, ele funciona em duas fases. Na primeira fase, que é... Vamos começar tudo de novo aqui. A primeira fase, ele vai... Opa. Na primeira fase, ele vai particionar o vetor, colocar ele em duas partes, certo? Em dois blocos. E vai chamar o próprio Quicksort recursivamente em cada um deles, tá bom? Esse daí é a ideia geral. O que a gente tem que conseguir agora é um pouco da intuição de o que esperar do Quicksort. Será que ele é quick mesmo? Será que ele é rápido? Ou é simplesmente ele, sei lá, ele fala que é quick, mas não é nem tão quick assim, certo? Obviamente que ele é, bem, ele não sobreviveria com esse nome. Se ele tivesse esse nome e não fosse rápido, ele seria motivo de chacota entre os métodos de ordenação, né? Então, de certa forma, ele tem que ser rápido realmente. Mas o quão rápido ele é? Bem, vamos ver. Primeira coisa, será que a gente consegue ter uma forma intuitiva de saber qual que seria a complexidade que a gente pode esperar do Quick? Lucas, o que você acha? Qual que é a complexidade que a gente pode esperar do Quick? Vamos por partes. Qual que é a complexidade que teria na hora de fazer a partição? Que é essa varredura que a gente... Opa, calma aí. Tem alguma coisa errada aqui. Assim. Aqui, aqui. Na hora que a gente vai fazer essa varredura aqui, olha, parece que ele faz um monte de coisa. Mas se você tivesse que chutar qual que é a complexidade do algoritmo de partição, o que você diria? Pelo que eu consegui acompanhar até agora, eu vi que ele é bem mais rápido do que os outros. Então, se fosse para chutar, talvez uma exponencial, eu acho que eu tô Não, errado. exponencial está errado. Exponencial não é rápido, não. Exponencial é ruim pra caramba. O que a gente pode pensar é o seguinte, olha, a gente tem um vetor de tamanho n, correto? Quantas vezes esses carinhas vão passar por cada elemento do vetor? Então, nós temos o cara do amarelo que está vindo aqui pela esquerda, temos o cara do verde que está vindo pela direita, certo? Quantas vezes o elemento do vetor vai estar ou marcado pelo cara de amarelo ou marcado pelo cara verde? É só a gente dar uma olhada aqui, ó. Tá vindo lá, o cara do amarelo tá vindo ali, o cara do verde. Eu tenho N elementos, nesse caso aqui eu tenho 40 elementos. Quantas vezes, quantas vezes cada elemento do vetor foi analisado na hora de fazer a partição? Ah, Podem ajudar no chat aí se quiser, pessoal. Quantas vezes? duas? No máximo duas, no caso, No e máximo mesmo duas. assim esse duas é esses carinhas aqui no finalzinho ainda, né? Porque os caras que estão É, aqui no começo foi só uma passada só, não é? Eu dei uma passada e já resolvi o problema. Então, no finalzinho tem alguns carinhas aí que eu vou ver duas vezes, mas o resto é uma vez só. E quando eu tenho um cara que é tipo 2n ou n, complexidade vai ser O de n, vai ser linear. Certo? perfeito. Então a partição é linear. A complexidade da partição é O de n. Tudo bem? Ok, se a gente sabe que a partição é O de n, ok? Na hora que você faz o particionamento, você vai usar algum processo linear para poder fazer esse particionamento aí. A única coisa que a gente precisaria saber para conseguir concluir qual é a complexidade do Quick é quantas vezes eu particiono. Então, vem aquele truque. Vamos imaginar um cenáriozinho, o melhor cenário possível do Quick, que é o seguinte. Eu pego e eu dei muita sorte e o meu pivô, ele tem o valor mediano, é o valor que divide o meu vetor em duas partes com o mesmo tamanho, certo? Então, eu comecei com n e agora eu vou ter dois caras de tamanho meio n. De novo, esses dois caras vão ter que ser particionados, mas para particionar vai ser meio n aqui, quer dizer, a partição desses dois caras somadas é linear de novo. Aí eu vou particionar esses caras de novo. E eu dei sorte de novo, eu dividi eles por 2 novamente. Agora eu vou ter 4 caras, 4 blocos. E aí vem aquele raciocínio
que a gente tem falado quando a gente precisa ver, assim, intuitivamente, qual que é a complexidade. A gente vai fazer a análise, agora a gente tem que fazer, a gente já passou pelas aulas de análise, então a gente vai ter que fazer, a gente vai fazer isso na próxima aula. Agora a pergunta é, se eu tenho um vetor de tamanho n e eu vou fazer alguma coisa linear que divide esse vetor em 2, e divide esse vetor em 2, e divide esse vetor em 2, e vai dividindo esse vetor em 2, quantas vezes eu consigo dividir o vetor em 2 até que ele fique de tamanho 1? Quantas vezes eu posso pegar n e dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2? Quantas vezes eu consigo fazer isso até que ele fique com tamanho 1? Seria log n? Log n. Eu faço log de n vezes. Eu faço log de n divisões e o vetor fica de tamanho 1. E quando o vetor fica de tamanho 1, eu não tenho o que ordenar. Já está ordenado. Então eu paro. Então, com log de n passadas assim que ele faz, ele ordena. Cada passada, cada elemento vai ser analisado no máximo uma vez. Então, cada passada vai ser no máximo n. Então, no final, ele vai me dar n log n. E é isso que a gente pode esperar do melhor caso do Quick. No melhor caso. Na próxima aula, quando a gente for ver o algoritmo, ou a implementação do Quick, e aí a gente vai tentar fazer a análise da complexidade dele, vocês vão ver que também isso daí é a complexidade esperada do Quick. Complexidade esperada. O que é a complexidade esperada? É a complexidade que, se o vetor for realmente aleatório, é isso que vai acontecer. Se o vetor for realmente aleatório, você pode esperar que ele vai se comportar como um n log n. Mas o Quick tem um ponto fraco, a criptonita do Quick, que é ele tem um péssimo pior caso. Isso aí é diferente de tudo que a gente viu até agora. Tudo que a gente viu até agora tem assim, no melhor caso, o cara vai muito bem. No caso médio, no caso esperado, o caso médio lá, e no pior caso, ele vai mais ou menos a mesma coisa. O Quick não. O Quick, ele vai muito bem no melhor caso, ele vai muito bem no caso médio, mas no pior caso, ele vai mal pra caramba. Eu vou pegar aqui um vetorzinho menor, e aqui... Ah não, eu vou pegar aqui. Né? Existe uma outra versão do sistema aqui, que eu não vou disponibilizar para vocês, que é essa daqui, que é com o pior caso. Lucas, olha o que vai acontecer. Bem, de novo, a gente espera que ele seja n log n, porque a gente espera que pegando um pivô qualquer, certo? Ele vai mais ou menos dividir o vetor no meio. A gente vai ver na próxima aula que não tem tanto problema se ele... Não precisa dividir exatamente no meio. Se ele dividir em 1/3 e 2/3 tá bom, 1/4 e 3/4 tá bom, 1/5 e 4/5 tá bom. Qualquer divisão que ele faça que for proporcional tá bom. Só que existe uma situação onde você pode ter o pior caso, tá bom? Ok, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse pior caso, tá bom? Eu tinha inicialmente pensado em usar esse exemplo do pior caso para uma outra simulação, mas não vamos conseguir fazer hoje. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Ok. Eu vou escolher o pivô. Eu vou pegar entre o 0 e o 29. Quem que vai ser... Qual é a posição do pivô? Lucas? Lucas? Oi, desculpa, professor. Eu estou fazendo entre o 0 e o 29. Qual vai ser a posição do pivô? É 0 mais 29 dividido por 2, que vai dar? 14. 14. Então 14 vai ser o pivô. Beleza. O valor, só que olha só o que aconteceu com o valor do 14. Qual que é o valor do 14? É o 29. O que é o 29 nesse nosso vetor aqui? É o maior. É o maior elemento. Tudo bem, tranquilo, a gente vai fazer o procedimento do mesmo jeito. A gente começa aqui, o 0 está na posição correta, o 1 também, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. O 14 não está na posição correta. A gente começa pelo 29, o 29 também não está na posição correta, a gente troca esses dois caras. E aí, começa agora entre o 15 e o 28. A gente vai, o 15 está, 16 está, tal, beleza, beleza. Até que o 29 está, chega no 20, o 28 está, o 29, vai no 28. Bem, acabou. Agora ele terminou a partição.
Só que quando ele termina a partição, ele conseguiu a partição. Eu tinha um cara de tamanho 30 e agora eu tenho dois caras, um de tamanho 29 e outro de tamanho 0. Desculpa, tamanho 1. E aí eu vou ordenar esses dois caras. Agora eu vou chamar o Quick para ordenar entre o 0 e o 28. Mas aí, quando eu vou ordenar entre o 0 e o 28, onde é que vai estar o pivô agora, Lucas? No 14 novamente? No 14 novamente. Olha quem está lá no 14. O maior elemento de novo. O 28. Então vamos lá. A gente vai fazer, beleza, não temos preguiça. E aí a gente trocou, tá lá, 28, continua avançando. Estou fazendo o mesmo que a gente fez no outro. Beleza? Agora eu tenho que ordenar entre o 0 e o 27. Beleza. Ok. Ok. Entre o 0 e o 27. Onde é que vai estar o pivô agora, Lucas? Seria no 13? 13. Quem que tá lá? O 27, que é O o maior de 27, novo. que é o maior de novo. Então eu troco. E aí o que que vai dar? Beleza, tá aqui. Agora vai rodar tal. E terminou. Vai ficar entre o 0 e o 26. Ok? Tá, entre o 0 e o 26. Onde é que tem que estar o pivô? No 13. Quem que tá lá? O 26, O que é o maior. 26, que é o maior. A gente trocou agora. Beleza, troquemos, arrumemos, beleza. Agora vamos fazer entre o 0 e o 25. Beleza? Bom. Onde é que estaria o pivô? Qual é a posição do pivô? No 12. Quem que tá lá, garoto? O 25. Que é o maior de novo, certo? Cara, esse daqui, cara, tá certo que, olha só, é uma estrutura, para você montar essa estrutura, repara que ela não é por acaso, ó. As coisas têm que ser colocadas muito certinhas na posição ali, porque conforme ela vai fazendo as trocas, os caras têm que ir para o lugar correto. Então, por exemplo, na hora que eu fizer a troca aqui, ó, ele vai trocar vai, beleza, agora ele vai fazer entre o 0 e o 24. Então ele vai pegar a posição 12. Aí ele vai trocar, olha só. Ele troca o cara da posição 12 com o cara da posição 24. Então o 2 vai lá parar na posição 12. Certo? Só que daí da próxima vez ele vai pegar o cara da posição 13 e o cara da posição 12 vai ficar lá. Ou seja, o vetor foi montado de tal jeito que toda vez que ele escolhe o pivô, ele escolhe o pior pivô possível. Certo? Ele sempre escolhe o pior pivô possível. E aí, por isso, o que acontece? Ele vai gastar... agora eu faço a pergunta. Da outra vez, quando a gente estava pensando no melhor caso, ou no caso, sei lá, no caso médio, mas no melhor caso, era assim. Eu pego N, cada partição é linear, e eu divido ele por 2. Cada vez que eu divido por 2, sabe? Cada vez que eu passo ali, eu consigo dividir o vetor em 2, e ele fica 2 vezes menor. Então, com isso, eu faço log de n divisões e paro, e eu consigo um n log n. Mas agora a gente não está assim. Agora, o que eu consigo? Eu pego um cara de tamanho n, e eu consigo dois caras, um de tamanho n-1 e outro de tamanho 1. Depois eu vou conseguir um cara de tamanho n-2, e depois um cara de tamanho n-3. E quantos passos eu dou até conseguir vetores de tamanho 1? Já que cada vez eu diminuo de 1 em 1. Vou ter que dar n passos, certo? Então, esse cara, no pior caso, ele é quadrático. O quicksort, ele é quadrático no pior caso. Beleza? Aí que vem o negócio. Mas será que eu tenho que me preocupar com esse pior caso? Vamos discutir isso na próxima aula. Você tem que se preocupar com o pior caso. O quicksort, em geral, ele é bom, em geral ele ganha dos outros métodos, mas você às vezes não pode se dar o luxo de usar isso daí quando você tem situações onde é crítico. Vocês lembram que a diferença de um cara que é n log n e um cara quadrático é a diferença de segundos versus horas, segundo versus minutos. Você não pode depender disso. Por quê? Porque você pode ter um adversário montando o vetor para você, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, Lucas? Tranquilo. Então vamos lá, só repetindo. Nós temos melhor caso, n log n. Caso médio é n log n, vocês vão ter que acreditar em mim, mas eu vou tentar mostrar na próxima aula.
mas tem o pior caso, que é quadrático. E aí, por ser quadrático no pior caso, ele fica muito ruim, tá bom? Daniel, Pode falar? não sei se seria útil, mas foi uma ideia que me deu. A gente poderia usar um mecanismo parecido com o que o Shell faz, de organizar o vetor primeiro com alguma outra função para depois trabalhar com ele e garantir que não é o pior caso possível. Você sabe, existe uma estratégia para isso, cara, para falar a verdade. Você pode até achar que é piada, mas existe uma maneira de você resolver esse problema, que é o seguinte. Antes de você começar a ordenar com o Quick, embaralhe o vetor. Embaralhe o vetor. Embaralhe o vetor e roda o Quick. Contanto que o seu embaralhamento seja linear, você tem que fazer um embaralhamento linear, tá? Contanto que o seu embaralhamento seja linear, você evita o pior caso. Porque imagina, qual que é o pior caso? O pior caso é o seguinte, eu montei aqui o vetor, certo? Eu pude montar o vetor do jeito que eu quis, para poder quebrar a perna do cara que implementou o Quake. O que você faz? Beleza, você pega, ignora o jeito que o cara te entregou o vetor, embaralha e roda o Quick. Ele roda rápido, por incrível que pareça. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, tá bom? Tem uma outra pergunta que Sim. eu não entendi bem de quando a gente estava fazendo o pior caso. Se tu puder voltar, eu agradeço. Tá, vamos lá. O que quebrou o Quick foi que na primeira metade do vetor, ele sempre vai estar com algo que é maior do que o que ele vai comparar do outro lado, certo? Não é bem isso, cara, não é bem isso. Se você quiser, é interessante tentar fazer o inverso, achar qual é o algoritmo que gera o pior caso para o Quick é uma coisa interessante. Mas não é simplesmente assim. Ah, você poderia... Esses caras aqui, ó, essa ordem desses caras aqui é importante. Tem que ser nessa ordem. 14, 0, os ímpares para cá. E depois tem que ser 14, 0, 16, 8, 18. Qualquer outra ordem que você colocar aqui não é pior caso mais. Putz. Entendeu? Eu achei que era essa parte que importava. Não, não é. Não é. Tem que, essa ordem que ele tem desse lado aqui, ela é importante. Se você fizer em uma ordem diferente, ele já não é mais o pior caso. E aí tá ok. Tá bom? Entendeu? Ô, professor, Fala, garoto. se ele é um pior caso tão específico, por que existe realmente essa preocupação? Porque pelo que você falou, parece que Tá. isso só vai acontecer se alguém estiver fazendo especificamente para ser o pior caso. E você acredita que tem pessoas ruins nesse mundo, cara, que fazem isso? Que loucura. Imagina o seguinte, imagina que você faz um site de web commerce. E aí o cara pega e vai lá, aí você ordena, você tem que ordenar os pedidos usando um vetor, sei lá. E aí, de alguma forma, o cliente consegue colocar as coisas... Ah, tá, o cliente consegue colocar as coisas na caixa de compras lá, tá bom? Ele consegue colocar as coisas na caixa de compra. Caixa de compra não. Como é que é o nome? Carrinho de compra. Certo? Ele coloca lá e você tem que ordenar o carrinho de algum momento. Mas o cliente coloca as coisas no carrinho lá, tá bom? Aí, você tem um inimigo, o teu inimigo faz o seguinte, espera aí, esse cara tá usando o Quick. E aí, ele ordena muito rápido, porque você coloca as coisas lá, se ninguém tem um motivo para colocar as coisas em uma determinada ordem, então é razoável esperar que as coisas apareçam lá de forma pseudo-aleatória, digamos assim. Mas você tem um inimigo, tá? Aí ele fala assim, quer saber? Eu vou colocar as coisas nessa ordem aqui. Vou colocar um cara de tamanho 1, um cara de tamanho 3, depois um 5, tal e tal. Coloca desse jeitinho aqui e põe para rodar. O que acontece nesse momento? O teu sistema, que deveria ordenar tudo demorando 1 segundo, vai demorar 2 horas para ordenar. E se o cara tem a possibilidade de fazer isso, por exemplo, ele pode simular um ataque, ele pode fazer... Você tem uma máquina lá, e aí ele faz, simula 5 compras, 5 ordenando, e aí o teu sistema funciona que é uma maravilha, exceto quando alguém vai lá e coloca esse carrinho, e aí ele quebra. Isso aí chama ataque de complexidade. Vocês poderiam achar que nunca é usado essa parte de complexidade, mas isso chama-se ataque de complexidade. O que significa? Significa que a pessoa ela sabe a complexidade do pior caso do que você está usando, por algum motivo ela consegue saber isso, e ela monta a entrada que vai fazer com que o seu algoritmo tenha o pior caso. E te derruba. Agora, quem lá vai ganhar te derrubando, aí é outra história. Eu sei lá.
O que ela tem na cabeça? Ela quer vender no seu lugar, ou ela quer tomar o seu lugar, sei lá, mas ela te derruba. Então, Pode ser uma estratégia de marketing, né? Tipo, porra, eu tenho uma empresa concorrente, mostra que, olha, o do concorrente é ruim, usa o meu. exatamente. Beleza? Tem que tomar cuidado. O quick não pode ser usado de forma inocente, tá bom? Tá, eu vou parar aqui de gravar.